Senhores, eu me chamo Fagner e hoje nós vamos discutir sobre o caso Glória Trevi e o conflito que ocorreu entre o direito à intimidade e o direito à honra. Aqui tem algumas informações, como a disciplina, o nome da nossa professora e os demais integrantes do meu grupo. Aqui é o sumário, que já está tudo programado, os tópicos que a gente vai explicar para vocês. Nós vamos explicar primeiramente o caso concreto, onde nós vamos explicar o caso por inteiro. Depois vamos explicar para vocês o que é o direito à intimidade, o que é o direito à honra. Vamos explicar o conflito entre a norma constitucional, o que é o conflito entre a norma constitucional e como foi resolvido. E vamos falar o argumento de cada lado do caso. E depois de todas essas informações, vamos fazer a enquete com vocês e, por fim, vamos explicar o entendimento do tribunal. Caso concreto. Bom, tudo começou em 1997, quando Glória Trevi e o seu empresário Sérgio Andrade foram acusados de se envolver em abuso de menores no México. Eles acabaram fugindo para o Brasil e nos anos 2000, 3 anos depois, eles foram presos pela Polícia Federal. Bom, e nesse tempo que ela ficou na prisão, ela ficou grávida. E é aí que começa o nosso verdadeiro caso, que é o caso que ela ficou grávida na prisão e não tinha direito à visita íntima e nem tinha contato com outros presos. Eram as mulheres e os homens separados na prisão. E foi então que ela acusou os policiais federais de estupro. E foi 60 policiais que ficavam assim no horário que ela ficava e tal. E isso gerou uma repercussão enorme no Brasil. A credibilidade da Polícia Federal foi jogada na lama, porque a polícia estrupar uma detenta e surgiu aquela dúvida: será que isso aconteceu com outras detentas? Isso foi nacional e internacional. Todos os jornais estavam comentando e os policiais sofrendo acusações. E o mais óbvio possível seria o teste de DNA. Eles foram para a Justiça Federal e pediram o teste de DNA e foi autorizado. Mas quando chegou para a Glória Trevi, ela negou o teste de DNA e foi até o STF, alegando o seu direito à intimidade dela, o seu direito dela não revelar a identidade do pai do nascituro. E isso gerou uma confusão enorme, porque ela não queria dar o teste de DNA e os 60 policiais já teriam doado o DNA livremente, para tirar essa culpa deles, para liberar a cabeça deles, porque eles estavam sendo caçados mesmo, por toda a mídia e a população. Então, diante de uma votação entre os ministros do STF, eles determinaram que o direito à intimidade seria menor que o direito à honra, devido a que os policiais estavam sendo acusados, e ela negou, e todos os policiais deram o DNA, então ficou assim. O STF decidiu que o direito à honra seria maior. Era o Sérgio de Andrade, que era o seu empresário e namorado. E até hoje não se sabe como ela ficou grávida na prisão, porque não tinha visita íntima. Tem várias hipóteses, como inseminação artificial, entre outras coisas. Mas ela nunca revelou a identidade do pai por ela mesma e nunca revelou também como morreu. Nunca. Boa noite. Vou aqui explicar um pouco sobre o direito à intimidade, como aqui também foi mencionado. O direito à intimidade, a gente vê lá no artigo 5º, no inciso 10, que diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente com a maneira da justiça assegurar o seu direito à intimidade. E quando eu falo intimidade, assim, eu aprendo várias coisas igual aqui eu mencionei. Então, a vida privada, a honra e a imagem. Mas o que é essa vida privada? Ela nada mais é do que informações sobre a sua vida, coisas que você não quer expor, coisas que também não são de interesse público. É algo ali só seu que não precisa ser divulgado. E do outro lado também temos a honra, que nada mais é do que a sua reputação, sobre honrar o seu nome, a reputação que você tem no meio que você vive, com a sociedade aí que você convive. Essa aí é a imagem, que nada mais é do que a sua foto, que você, tanto tirada num aparelho de telefone publicado em alguma rede social,
ou também indo para um outdoor. Mas é claro que tem consentimento seu, porque se for contra a sua vontade, aí está infringindo o seu direito à intimidade. Continuando aqui, eu vou explicar o direito à honra. Bom, a honra é um valor fundamental na sociedade, que envolve a reputação, a dignidade, e infligem a honra a difamação, que são ofensas à reputação, a calúnia, são acusações de falsos de crime, a injúria, que são ofensas à dignidade da pessoa. Nesse caso, foi a calúnia, né, que foi a acusação de falsos crimes, que a Glória fez contra os policiais, mas na verdade nenhum deles era o pai. E aqui, os conflitos entre as normas constitucionais. O que é conflito entre as normas constitucionais? Bom, conflito entre as normas constitucionais pode ocorrer em abstrato quando perceptível de plano a relação entre contrária é de hierarquia, e nenhum é maior que o outro. E nesse caso, os dois colidiram. E de um lado tinha a Glória Trevi com seu direito à atividade, que é preservar a identidade do pai e de seu filho, e do outro tinha os federais, que estavam tentando proteger sua honra, né, porque foram acusados de um crime que não cometeram, a moralidade administrativa, entre outros. E como resolver esse conflito entre as normas constitucionais? Bom, o STF utiliza o método usado no princípio da proporcionalidade, que é utilizado para resolver conflitos entre direitos fundamentais. Para entender melhor esse princípio da proporcionalidade, nós vamos para o da contra. Existe um princípio que é o de não produzir provas contra si mesmo, que tem um nome chamado Nemo Tenuri. E, nesse caso, o da contra está infringindo esse direito, porque a pessoa ia se auto-incriminar, né? Se ela tivesse um direito alto. Só que, quando uma pessoa está embriagada, ela põe o direito mais importante em jogo, que é o direito à vida. Ela põe a sua vida em risco e a vida de terceiros. E aí, o princípio da proporcionalidade é isso. Tipo, o direito à vida foi maior. Então, pode ser o direito de não produzir provas contra si mesmo, ele vai ser menor, ele vai ser deixado de lado e você vai ser obrigado a usar o bafômetro. Foi o que aconteceu nesse caso, porque o STF viu que eles doaram o teste do DNA deles por livre e espontânea vontade e estavam sofrendo várias ofensas contra a sua honra, enfim, e Glória Trevi negou, sem nenhum argumento, né? Só falando que era um direito de intimidade dela, e simplesmente negou. E diante disso, a STF viu que os policiais estavam sofrendo sua honra, tendo sua honra violada, e determinaram que E aqui a gente chega na parte do argumento de cada lado do conflito. O que cada lado argumentou. A Glória Trevi, ela, por seu direito à intimidade, ela disse que ter sido vítima de contínuos abusos, né? Entre eles, assim, tipo, ela denunciou 60 pessoas, e entre eles foram os federais e alguns detentos, e até mesmo ex-detentos ela chegou a acusar. Mas os federais, eles negaram essas acusações. Tanto é que, por livre e espontânea vontade, eles até ofereceram livremente o material. Pra, tipo, negar, né? Fingida, né? Tipo, você ficar com fama de abusador, isso aí fere a sua honra, acaba com a sua vida, praticamente. E, assim... Essa informação que foi passada para vocês, a gente vai fazer uma enquete. Quem for ao lado dos federais e acredita que o direito à honra deles foi infringido e que eles mereceram essa vitória, levante a mão. Beleza. Quem acredita que Glória Trevi estava certa em negar o teste de DNA para não revelar a identidade do seu pai, levante a mão. Parece que a decisão foi unânime, né, gente? E agora o Danilo vai explicar o entendimento do tribunal. E o que foi decidido pelo entendimento do tribunal foi que o STF ele decidiu que ia preservar a honra dos federal por voto. Assim ele ia preservar a honra dele. Que assim foi realizado um exame de DNA para confirmar e excluir a paternidade da criança pelos acusados, né? Porque eles eram inocentes. E no final de tudo que acabou que ela foi solta, depois de 4 anos de prisão, e voltou a ter a relevância dela novamente.